Olá, meu nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos conhecer quem são esses biohackers. A gente tem escutado aí ultimamente aonde eles estão e como é que a saúde tem sido muito influenciada através da atuação deles. Então vamos lá? Bom, para a gente poder começar a falar desse tema é importante a gente entender quem são, né? Ou seja, quem são esses biohackers que a gente escuta. Já de início eu queria comentar que nas pesquisas que vocês forem fazer, vocês vão perceber que tem dois termos, né? Biohackers e biohacking. É a mesma coisa, ok? É a mesma terminologia. Então, quem são eles? Primeiro, a gente tem que entender que eles acabam aparecendo dentro de uma multiplicidade de muitos ambientes. Não só ambientes, mas também circunstâncias e comunidades. Então, a gente acaba encontrando até num laboratório de ciências, como também numa cozinha. Então a gente encontra essa questão de biohackers em diversos ambientes. Além disso, ele vai reunir desde professores, né, e aí alguns alunos também, e até mesmo alguns praticantes aí da área de ciência, né, como eu já comentei, numa cozinha, numa garagem e assim por diante. A ideia deles e a proposta é justamente criar algumas coisas que favorecem o corpo humano, né? Ou seja, favorecem as atividades fisiológicas do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, existem vários estudos com a criação de implantes de biochips, probióticos e até mesmo dispositivos cerebrais, com a ideia, né, de transformarem um pouco da genética nesse sentido. Então, são esses aí os biohackers que a gente acaba escutando nos dias de hoje. E aí, onde eles estão, né? Você pode falar, Mari, você comentou, né, quem são eles, mas onde que eu posso encontrar tudo isso? Bom, a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, no nosso cotidiano, a gente acaba encontrando algumas marcas aí dessas questões. Primeiro, um exemplo que a gente tem, né, nas impressoras 3D, nos microscópios, nas estufas, pipetas, centrífugas. Então, a proposta de todos esses equipamentos é justamente auxiliar, ou seja, ativar, né, movimentar essa criação dos biohackers. Quando a gente fala de compartilhar, né, algumas informações, a gente sabe que ainda a gente não tem assim comprovações a respeito dessas atividades de biohackers. Então, a gente sabe que algumas coisas são válidas, outras ainda são duvidosas. Então, é uma questão muito grande ainda, de muita discussão. Dentro desse contexto, a gente tem aí uma série de possibilidades, né, quando a gente fala nesse tema. Então, a gente tem desde leitura de artigos científicos, de tutoriais e até mesmo uma perspectiva daquela medicina, e a biologia está dentro disso, do faça você mesmo, né? Ou seja, então o biohackers ele também entra nessa condição, né? De vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer isso, ok? Além disso, a gente precisa entender também o que eles fazem, né? Então eu pergunto para você, já imaginou se você pudesse sobreviver até 180 anos de idade? Ou então se você pudesse manter, né, a sua pele bonita até mais ou menos 100 anos, como se você tivesse aí uns 30 anos? Então a proposta, uma das, né, propostas do biohackers é justamente você se auto-surpreender nesse sentido. E aí quando a gente fala dessa questão, a gente fala de alguns pontos que o biohackers ele está envolvido também. Então o primeiro deles é a questão da própria nutrigenômica. Então a nutrigenômica nada mais é do que eu observar os alimentos que eu como e qual a interação deles com os meus genes. Então, existem vários livros a respeito disso, do que pode ser feito. Então, esse é um primeiro campo aí que a gente tem visto que o biohackers tem crescido bastante. O segundo é a própria questão da biotecnologia. Lembrando que a biotecnologia, você tem um leque de áreas, né? Então, você tem desde terapia gênica, né? Onde você faz a inserção de um gene em outra coisa, e também você tem novos alimentos, né? Que acabam sendo geneticamente modificados justamente para suportar temperatura, ou então para não vir determinada praga sobre eles. Então, a própria biotecnologia, ela também entra aí com um braço, um leque da questão dos biohackers. O terceiro que a gente tem é justamente a questão das melhorias, né? Então, a proposta dos biohackers é sempre você ter uma melhoria, né? Ou seja, uma condição que favoreça algo. Então, essa é a proposta inicial. Temos também a questão da meditação, e aí eu já incluo junto a questão dos exercícios. Então, a gente sabe que
Tem um lado dos biohackers que não existe uma comprovação científica, porém a gente sabe que acaba dando muito certo para vários tipos de pessoas. Então o biohackers ele também entra nessa questão. E por último é a questão da regeneração, ou seja, se a minha pele está um pouco mais envelhecida, será que eu consigo regenerar ela de alguma forma? Então os biohackers eles entram em todos esses contextos. Por isso que a gente fala que a ação deles é uma ação muito lenta, porém que em certos pontos acabam tendo uma eficácia bem interessante, ok? E aí, para a gente poder parar um pouquinho, eu queria que vocês analisassem essas duas pirâmides. Então, aqui a gente tem uma pirâmide de ciência e uma pirâmide de pseudociência. Vamos recordar um pouquinho? A gente sabe que a grande diferença das duas é que a ciência você tem comprovação. Ela passa por um crivo de comprovações científicas. Já a pseudociência não. É aquela coisa que você vê que está acontecendo e que você acredita que aquilo está dando certo. Então tem essas duas vertentes. Ambas, elas estão dentro de uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de evidências, tá? Então vamos fazer um comparativo? Então você tem lá a ciência que começa lá na ponta com a questão de revisões, né? E aí esse caso a gente está falando de revisões propriamente científicas, né? Então tudo que a ciência ela coloca no mercado, ela é comprovada. Já do outro lado, você tem a frase, né? Eu já sabia, né? Então a pseudociência, ela leva por aquela coisa de, eu sabia que isso poderia acontecer, mas não existe uma comprovação. Descendo um pouquinho mais, você vai ter lá no verdinho uma série de casos, no azul, relatório de casos na parte de ciência. Na pseudociência, você tem, um amigo da vizinha que me disse, tem lá um artigo de 1956. Então percebe a diferença? Então quando a gente fala de ciência, a gente fala de algo mais comprovado. Quando a gente fala da pseudociência, a gente fala de uma coisa que, mas eu ouvi, mas eu sabia disso, mas eu... Então, são muitos achismos, né, que a gente acaba comentando. E aí vocês podem se perguntar, Mari, mas por que você traz essa pirâmide? É justamente para a gente poder entender que quando a gente fala do tema biohackers, você tem ainda esse lado que leva muito para a questão da pseudociência. Mas eu achava, eu sabia. Então é por isso que em muitos casos o biohackers ele acaba ficando meio que naquela dúvida, né? Será que é mesmo, né? Como é que vai rolar? E assim por diante, ok? E aí a gente entra no aspecto da saúde, né? Então, aonde que a gente encontra essa questão na saúde? Então, para vocês terem uma ideia, a tecnologia e a biologia, elas são usadas justamente para formar os humanos e a proposta é que eles sejam capazes de desempenhar o seu máximo aí corporal, né? Então a proposta da entrada do biohackers na saúde é aumentar a eficácia do nosso corpo, ok? Quando a gente fala de biologia e saúde. É como se, eles até alegam, né, que é como se fosse uma espécie de mapeamento de todo o organismo. Então eles começam a observar quais são os pontos mais falhos, e aí muitas vezes, achando esses pontos, eles vão fazer o quê? Eles vão elevar, vão aumentar a eficácia desses pontos para assim ter uma capacidade muito melhor daquele indivíduo, da sobrevivência dele, ok? E aí o terceiro que nós temos é que a ideia é que as pessoas acabem aí melhorando o desempenho não só do corpo, mas também auxiliando nas substâncias ou colocando substâncias que aumentam a sua capacidade. Então a proposta é sempre a questão física, ok? Então esse é um grande lance quando a gente fala de biohacking na saúde, ok? E aí nós temos alguns tipos, né? Eu já citei anteriormente, mas eu queria pontuar as definições desses três que a gente fala que são os três mais populares, tá? Então, primeiro, a nutrigenômica, que justamente concentra em como o alimento que você come interage com os seus genes. Vamos lembrar só de uma questão? Quando a gente fala de genes, a gente está falando da nossa questão de célula, né? Então, existem alguns livros que falam a respeito disso. Se você se alimenta de um tipo de alimento, isso vai favorecer a sua genética, vai te ajudar a ter qualidade de vida. Então, a ideia da nutrigenômica
é justamente discutir essa questão, ok? E é lógico que eles acabam afetando a sua forma de pensar, de se comportar, então você escolhe melhor os alimentos e assim por diante. O segundo, que é a biologia do faça você mesmo, né? Ela é, na verdade, a gente fala que ela é a que mais lidera. E a proposta dela é justamente conduzir alguns experimentos muito mais estruturados. Então é aquela coisa assim, olha, você pode fazer isso, que isso vai te ajudar num treino melhor. Olha, faça isso antes ou use essa receita para poder diminuir seu colesterol. Então é muito a ideia do faça você. E por último, é justamente o Grinder, né, que a gente fala, que é uma subcultura do biohack que vê aí cada parte do corpo como uma forma hackeável. Ou seja, eu te olho e observo que essa questão sua, eu tenho uma fragilidade óssea. Mas essa fragilidade óssea a gente então pode hackear e ver como torná-la muito mais eficaz. Então é um jeito muito mais, eu falo que é mais de substituição com aquilo que você tem no seu organismo, ok? Então esses 3 são os mais populares. Quando a gente joga isso, pensando novamente em saúde, é uma tendência, né, que a gente acaba tendo, eu destaco aí algumas áreas, né, e principalmente 3 delas. Primeiro, os próprios implantes de chips dentro do cérebro. Então, exemplo, a gente já tem casos de para controlar aparelhos eletrônicos, ou então até para ampliar essa parte de audição. Então é implementado alguns chips cerebrais justamente para ativar essa, vamos dizer assim, essa habilidade que o nosso corpo não tem, tá? Dessa forma não, né? Segundo, os bioluminescentes, que é justamente para ajudar nessa melhora das técnicas naturais. Ou seja, são aqueles que vai ajudar a minha saúde, então são aquelas coisas de positividade, então os biohackers eles também entram nesse contexto. E por último, a questão de desempenho, tanto físico, emocional, quanto também a parte mental, né? Então a proposta é justamente auxiliar nesse contexto e deixar o nosso corpo muito mais, vamos dizer assim, muito mais rápido, né? Muito mais ativo em relação às atividades do cotidiano, ok? Então, para a gente poder discutir sobre esse tema, prestem atenção. As discussões sobre os riscos e os aspectos éticos aparecem muito em torno do assunto e instigam a sociedade civil a se esclarecer e se engajar em direção a novas tomadas de decisão sobre essa questão. Essa é uma tendência que ela está no começo, mas se bem pensada, estruturada e supervisionada por profissionais capacitados, ela pode render frutos à nossa sociedade. Então eu quis ler esse texto com vocês só para a gente poder entender que por trás de todo esse tema que a gente está trabalhando hoje nessa aula, tem a questão da própria ética também, né? Então assim, até que ponto que essas mudanças radicais ou esse novo formato de vida, ele pode trazer alguma consequência para o ser humano. Então, por isso que essa questão ética, ela é super importante. Porém, vários autores afirmam essa questão, que se a gente trabalhar a parte dos biohackers de uma forma supervisionada, com cuidado, é um sucesso gigantesco. Mas a gente precisa sempre ficar de olho nessa questão da ética. E eu vou além, né? Quando a gente fala da biologia, a gente fala da bioética. Ou seja, até que ponto que o desempenho do meu corpo, ele vai ser bom momentâneo, mas o que isso pode acarretar pensando lá quando eu for mais velho ou no futuro, ok? Então vale essa observação. Solta a vinheta de curiosidade. Prós e contras da inteligência artificial. A inteligência artificial pode trazer muitos benefícios para a sociedade em geral, mas também apresenta alguns desafios e riscos. Conheça alguns prós e contras da inteligência artificial. Prós. Eficiência. A inteligência artificial pode automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, permitindo que as pessoas se concentrem em tarefas mais complexas e criativas. Precisão. A inteligência artificial pode ser mais precisa do que os seres humanos em algumas tarefas, como diagnósticos médicos e detecção de fraudes financeiras, por exemplo. Escalabilidade. A inteligência artificial pode lidar com grandes quantidades de dados e processar informações muito mais rapidamente do que os seres humanos. Personalização. A inteligência artificial pode ser usada para fornecer recomendações e experiências personalizadas para os usuários, como sugestões de produtos baseadas em seu histórico de compras. Melhoria de processos.
A inteligência artificial pode ser usada para analisar e otimizar processos, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. Contras. Viés moral. A inteligência artificial pode refletir e ampliar preconceitos e discriminação, presentes nos dados utilizados, para treinar os modelos de inteligência artificial. Desemprego. A inteligência artificial pode levar à substituição de trabalhadores humanos em algumas tarefas, o que pode causar desemprego e mudanças na dinâmica do mercado de trabalho. Privacidade. A inteligência artificial pode coletar e analisar grandes quantidades de dados pessoais, o que pode afetar a privacidade dos usuários. Falhas. A inteligência artificial é vulnerável a falhas, especialmente quando as entradas de dados não são precisas ou as limitações do modelo não são consideradas. Falta de transparência. Alguns modelos de inteligência artificial são tão complexos que é difícil entender como eles funcionam e como tomam decisões, o que pode levantar questões sobre responsabilidade e ética. Esses são apenas alguns dos prós e contras da inteligência artificial, e muitos outros fatores devem ser considerados ao avaliar seu impacto na sociedade e na economia. É importante abordar essas questões e trabalhar para minimizar os riscos, enquanto aproveitamos os benefícios da inteligência artificial. Quer saber mais sobre inteligência artificial e suas aplicações? Acesse já o nosso site. Bom, esse filme, né, esse trecho que eu trouxe para vocês, ele vai estar falando quais são os pós e os contras da inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado e a proposta dele é justamente trazer um destaque, né? Normalmente na nossa cabeça fica muito assim, ah não, essa coisa é muito ruim, ela faz mal, mas a gente tem algumas coisas que são positivas, né? Então não é só o contra, mas tem algumas coisas que vale a pena refletir. Então espero que vocês tenham gostado. E aí, para a gente poder encerrar essa aula, eu queria deixar uma frase do Mário Pereira Gomes que diz assim: a inteligência artificial poderá ser a melhor coisa para a humanidade ou ela será a nossa ruína. Então, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem todo o material da nossa plataforma, bons estudos e até a próxima!